da semana passada, né? Isso. Que foi recebida na reunião mediúnica da semana passada, no nosso trabalho mediúnico, né? E aí foi muito interessante porque a gente sempre transcreve e põe no grupo, né? Para não se perder a mensagem. E aí foi muito interessante porque agora à tarde eu pensei assim, nossa, eu estava olhando, finalizando o negócio, e pensei, poxa, eu podia passar, mostrar a mensagem que foi da semana passada, hoje na palestra, em algum momento da palestra. Mas veio e foi embora da minha cabeça, sabe? Também não olhei assim para preparar, para trazer. Veio e foi. Aí chegou aqui, a Márcia veio e falou assim, sabe o que eu estava pensando? De passar aquela mensagem na palestra hoje. Eu falei, então eu tenho que se virar e trazer do WhatsApp agora, porque eu falei, foi falar para mim, foi falar para ela. Ao mesmo tempo, foi muito interessante, foi por isso então tá. As aí, duas chefas têm que não foi assim, eu, tipo assim, não dei muita trela, né? Eu pensei. Veio, eu não me ative muito, a Márcia fez um lembrete, né? Alguém foi e falou, fala para ela lá que é para fazer isso. Então, assim, a gente achou muito interessante porque eu reli várias vezes. Acho que é importante para todos, não para quem só estava na reunião mediúnica, né? Mas para todos. Achei muito interessante mesmo, né? E aí vamos lá então. Muita força será necessária para o momento que estamos a atravessar. Força e coragem para manter o pensamento no lado positivo e assim caminhar em direção à luz. Tudo que acontece no macro, acontece no micro. O planeta passa por transformações porque transformações foram sendo ativadas em todos os seres que aqui habitam. Rituais podem ser grande força de anestesia, porém, através dos rituais, os seres aqui na matéria conseguem ir modificando o espaço externo e, por fim, o espaço interno. Então, caso vejam ser necessário, assumam os ritos que os coloquem em conexão. Tenham um mecanismo de resgate quando a energia pesar. Porque aviso, vai pegar. Essa é a necessidade do presente humano. Tome um banho com intenção de purificação. Come um alimento nutrindo aquilo que é necessário ao corpo. Use o laríngeo para emitir os sons que agregam valor à sua alma. Ritualizem seus dias ao amor por essa vida tão desejada. Novamente digo, é uma dádiva estar aqui. E realmente, agora, relendo mais uma vez, ele está dizendo aqui tudo sobre a importância que a gente tem que dar na reencarnação, na oportunidade reencarnatória. Duas coisas importantes aqui, que a gente vai falar hoje, tratar hoje. Ele não fala a palavra, mas diz, né, o quanto é importante você estar aqui. Então ele relembra a gente que a gente está tendo a oportunidade, né, de tantas outras que já viemos. E talvez, será que a gente conseguiu reproduzir o que se esperava, o que se queria, o que se propôs? Segundo, observação nessa mensagem, os rituais. Porque assim, eu estou falando por mim, ritual sem o propósito, ele passa a ser só ritual, só uma obrigação, que você faz porque tem que fazer. Seja ele de trabalho, seja ele em casa, seja ele em frente ao altar, que você monta em casa, seja o que for. Mas quando o ritual é algo que é um propósito, de que você faça aquele ritual como um exercício para que você altere alguma coisa em você, na sua reforma íntima, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Esse é um ritual válido. O que ele diz aqui? Ritual pelo ritual, cumpro porque me mandaram cumprir, porque me ensinaram a cumprir, porque tem que cumprir. Não sei por que faço. Não perca tempo. Eu sou a pessoa mais contrária a ritual jogado fora. É tempo jogado fora. Agora, você gosta, você precisa de orar todos os dias às 6 horas da tarde? Isso faz você ser melhor? Parar efetivamente de presença e dizer, amanhã eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero agir de forma diferente.
Então esse é um ritual que todo dia, 6 horas da tarde, você vai escutar a prece, Ave Maria, apenas para que você ligue ao seu divino e tenha condições de mudar você, mudar o seu jeito. Então esse é um ritual. Ah, eu gosto, meu ritual é ficar lá plantando bananeira na yoga todos os dias, 15 minutos. Faça isso. Ou seja, não interessa o ritual que você vá arrumar, mas ele é uma ferramenta para você encontrar a sua conexão. Mas sempre é descobrir no ritual a ferramenta que pode fazer você ser melhor. Senão, não adianta nada. Né? Então, isso eu acho muito importante. A reencarnação, a valorização da vida e aprender a usar as ferramentas que temos. É isso que sabemos usar? Então vamos usá-la para aprender a ser melhores. Ah, eu orei tanto, me acostumei que eu não consigo mais fazer tal coisa. Cada vez que eu penso, eu lembro naquelas minhas orações. Ótimo, então o ritual valeu. Fora isso, entende, gente? Então não interessa o que seja o ritual. Não interessa, cada um arrume o seu. Não precisa ser igual do vizinho, não precisa ser igual, cada um tem o seu. Ok? Então acho que a espiritualidade deve ter dado um tranco assim que era para falar. Tá certo? Não, eu gostei dessa parte que fala assim, tem um mecanismo de resgate quando a energia pesar, porque às vezes vai pegar e tá todo mundo perguntando o que está acontecendo, por que está tão pesado, por que eu não estou conseguindo dormir, né? Tem que estar muita coisa acontecendo, né? Então assim, por isso que eles estão dizendo, eles estão nos avisando, vai pesar para todo mundo e que todos tenham mecanismos rituais para se elevar. Porque e aí ele fala, eu gostei dessa parte, é a necessidade do presente humano. Não vai pegar porque é maldade divina, é a nossa necessidade de aprendizado, é o nosso momento. Então sempre quando vem a dor, fala assim, né, quando a gente sofre, o céu está em festa. Então a dor vem para a gente crescer. Então assim, por mais difícil que seja esse momento, é para a gente crescer. É a única certeza que a gente tem, né? Porque a gente só tem um Deus justo e amoroso. Então, se está difícil, a gente pode até não entender por que está tão difícil. Mas a única certeza que a gente tem é que é para a gente crescer, né? E aí, ritual que a gente puder, para baixou a vibração, vamos embora. Arrume sempre alguma coisa que te deixe bem. E aí cada um, e não dá pra gente perguntar pro outro. O outro só pode ouvir, talvez auxiliar, vibrar junto para aumentar a frequência, mas mais que isso o outro não faz mais pela gente, não. E não é falta de amizade, não é falta de amor, não é falta de fraternidade. É que a chamada é você por você. Então, se grudem aonde puderem, que te ajudem. Porque se tá difícil, tendência a ficar pior. Agora, detalhe, isso não quer dizer que precisa sofrer. Pode aprender a surfar nisso. Aí, lembrando o que você está fazendo aqui. Você não é daqui. Então, daí não pode sofrer. Aí você consegue ficar mais leve, apesar do caos e apesar da dor. Né? A dor existe, né? O sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional, com certeza. Vamos lá, então? Deixa eu fechar aqui agora. Voltemos aqui. Bom, eu cada vez mais, como experiência própria, eu vou dizer a vocês, eu venho aprendendo a cada dia, a cada instante da minha vida, venho aprendendo a criar os meus rituais. Um deles é estudar novamente o Livro dos Espíritos. Para mim é um ritual. Independente de eu ter o estudo segunda ou não, que não é minha segunda-feira, mas eu sempre estou lendo, relendo, vou buscar outras leituras que me ajudam. Por quê? Para mim é um ritual para que eu não esqueça quem eu sou e para que eu posso estar aqui.
Então é um ritual que talvez muita gente não precise ficar olhando, lendo e relembrando. Que ótimo. Se alguém não precisa, eu preciso. Então, a gente procura encontrar, e para mim isso é um grande ritual. Antes mesmo de estar aqui para repassar ou para passar a minha experiência, antes disso, ele é para mim. Então, esse é um exemplo que eu acho que eu uso para mim isso, tá? Então, são pequenas coisas, não interessa o quê. E fazer esse estudo para mim um grande momento para mim particularmente, né? Semana passada a gente veio falando de assuntos, nós falamos semana passada sobre o sexo nos espíritos, né? Ficou alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento? Da semana passada, da semana anterior? Quem se lembra? Gente, eu fiz 3 semanas juntinho, né? Se falar que esqueceu, eu vou puxar a orelha. Porque às vezes eu faço uma e vou fazer daqui 3 semanas. Foi a sorte das crianças que desencarnam, né? Que a gente conversou se mantém criança ou se o espírito tem toda a liberdade de ser quem ele é, né? E agora nós vamos continuar falando também nessa linha de reencarnação, agora vamos falar sobre parentesco, filiação. Por que eu nasço nessa família? Por que veio assim? Por que ele é meu pai? Por que eu nasci aqui? Por que eu estou perto de mim? Enfim, por que eu estou naquele grupo familiar? Tá? Vamos lá. Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicional à vida moral? A espiritualidade responde: dão-lhes apenas a vida animal, ou seja, os pais, pois que a alma é indivisível. Isso tem alguma dúvida para quem está aqui hoje? De que a alma ela é individual, independente do pai e da mãe? Tem alguma dúvida disso? Não, né? De que é um serzinho que vem ali e que precisa do encontro do pai com a mãe por uma questão morfológica, animal, carne, matéria. Aquele espírito precisa vir experimentar como você está, como você está, como você está. Ele também tem que ter a vez dele para experimentar a experiência da vida. Só que ele precisa, para adentrar esse campo morfológico, ele precisa dessa coisa que foi feita lá atrás, né? Por alguém que disse, vamos pegar aqui, funciona assim, funciona milhões de anos. Mas o espírito, ele vem da onde ele vive. Então, ele independe dos pais, certo? Independe. Espírito não depende dos pais. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso também é claro. Quantas vezes os filhos dão banho de conhecimento, de sabedoria e às vezes assim a gente fala mais inteligente. Não, ele tem mais sabedoria, ele é mais velho, de vida. Então assim, é muito comum a gente ver às vezes em família em que tem um filho ano-luz para frente, esperto, craque, dá a resposta, amoroso, fraterno, muito mais às vezes do que o próprio pai e mãe, não é? Tem filhos que às vezes se tornam numa certa responsáveis pelos pais de cuidar quando criança. Quantas histórias a gente vê criança que parece que, e os pais às vezes, ou um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, e o filho fica ali cuidando, criança. Aí a gente se pergunta, quantos anos tem eles? Muitas vezes, esse filho é muito mais velho de vida infinita que ele
dele. Ele é muito mais velho. Ele já está nesse plano universal há muito mais tempo. Ele vem até mesmo, às vezes, para auxiliar, para demonstrar, para ajudar, para pegar na mão, enfim, ele vem por algum compromisso que se comprometeram, né, antes. Tá? Então é muito comum ter essa situação, como pode acontecer também de pais amorosos, né, e virem um filho se utilizar da condição animal e morfológica dos pais para ter um corpo, enquanto que o espírito é ainda infantil, ainda muito ignorante, né? E aí o pai, com toda vontade e amorosidade do mundo, vai pelo menos lhe mostrar um caminho. Quer dizer que vai funcionar 100%? Quantos a gente conhece que são pais maravilhosos, que são pais disciplinados, mas que não conseguem, Chega uma altura, perde-se. Quantos a gente vê o pai chorando, às vezes, quando um filho é preso, por exemplo, fala, não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu dei de exemplo, né? Um exemplo que a gente vê muito comum. E por que isso? Nasceu do mesmo lugar, está na mesma família, no mesmo ambiente. Porque o espírito é indivisível, porque o espírito é individual, porque cada um tem sua história. Por mais que ele tenha 10 anos, 12 anos, 15 anos, o pai tenha 60, ele tenha um aninho, por mais. Hoje eu vi uma coisa no Instagram, eu sou seguidora lá de um canal espírita, e aí tem sempre, né, um story, alguma coisa assim, reels, com relação a isso. Aí o menininho fala para a mamãe assim, aí está escrito assim, não tenho como negar a reencarnação. A mãe escreveu, né? O menininho fala para ela assim, menina deve ter uns 2, 3 anos, assim, conversando com ela, por que você está me falando isso? Começa o videozinho assim. O menininho fala assim, porque eu só vi você. E ele continua brincando com as coisinhas dele. Você me salvou? Foi? Eu só vi uma vez. Mas depois você foi lá e pulou de novo. Onde eu pulei? E a mãe, né, conversando. Você pulou na piscina. Mas você morreu. Aí eu chamei você, filhinha, filhinha. E a mãe começa a se emocionar, porque o menino conversa assim, continua brincando. E contando para ela como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se na cabeça dele tivesse vindo a lembrança, sabe? E ele dizendo, eu só vi você uma vez. Depois você foi lá e pulou de novo. E aí eu chamei você, filhinha, filhinha. O menininho de uns 3 anos e pouco. E ele continuou brincando, e a mãe ficou ali, né? Sem ação. O que eu vou falar? A mãe dizendo, né? O que pensar? Ou seja, vem tudo na cabecinha, relembra, olha para uma criatura, é de espírito para espírito que se achou. Porque ele estava dizendo, não sei, talvez ele tenha sido, né, o pai ou a mãe, não sei, e ela foi filha. Olha que situação. Agora é mãe do bichinho. Você vê como a gente precisa ter o respeito ao espírito, porque ele não tem, a gente não sabe a idade que ele tem, né? Algum comentário, gente? Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual que nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece ligações entre os espíritos que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, existe a simpatia entre você e certos espíritos que lhes parecem estranhos. Ou seja, ele está dizendo aqui, já que a gente tem várias existências, então, a minha parentela não é só que está hoje. É isso que Allan Kardec perguntou. Tem outra mãe, outro pai, outros irmãos. Sim. Imagina quanto. Pelo tempo que você vive, imagina quantos você tem. Agora, detalhe. Existe a família
real. Família energética, a família espiritual. Essa sim é a família que você escolhe. Não é a família que vem agora. É a família que você escolhe. Aquela família da sintonia. Hoje a gente fala assim, eu vou ficar com aquele grupo que eu me dou melhor com aquele grupo. É ou não é? A gente fala assim, porque é natural. Cada um tem o seu, a sua tribo. É muito natural isso. A gente não precisa estar com todos. A gente só está onde a gente tem sintonia. É a mesma coisa. O lance familiar é a mesma coisa. Aí você fala assim, nossa, então, uma vez alguém perguntou, mas acho que foi um estudo também, um estudo do livro do Espírito, perguntou, mas então como é que eu vou saber qual que é minha mãe? Quando eu chegar lá, tem várias mães. Uma boa pergunta, não é? Eu sei agora, né, Iris? Mas, exemplo, quando eu chego do outro lado, qual é a mãe? Eu falo que, lembrando, Jesus fala, nós somos todos irmãos, então a gente tem que aprender, vir para amar todo mundo, amar um, amar o outro, para virar a grande família mesmo. Até mesmo porque a gente, esse amor que você fala, nossa, mas eu amo minha mãe, depois quando eu for para lá, e vai ter outra mãe? Tipo, vai ficar estranho, não? Só que tem um detalhe. Existe um negócio chamado sintonia. Você pode respeitar aquele outro ser que veio como sua mãe, na última. Mas e se o amor que você tem de sintonia, de trabalho junto, de vivência junto, for a outra mãe de 2, 3 encarnações atrás? É com ela que você vai estar. A outra você pode ter nutrido uma grande gratidão por ela ter lhe proporcionado a possibilidade de vir. Ela foi um portal para você entrar aqui. Então, você é grato, porque é alguém que lhe ajudou. Você precisou de alguém para você poder estar aqui. Mas eu tenho um amor, aquela coisa assim de vivência, de sintonia, de estar no mesmo nível de frequência. É aquela sua família, é aquela que você vai estar junto. Não é que você vai chegar lá, vai ter 10 mães e falar, meu Deus, eu tenho que escolher uma. Alguém uma vez no estudo falou, mas eu vou ter que escolher uma? Eu falei, não é assim, né? Porque você vai sempre pela sintonia, ok? Aí, ó, para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores ou fazê-los anteriores à existência atual? Ela os distende. Então, dizendo assim, a pergunta é, algumas pessoas acham, então, que a reencarnação estraga um pouco essa coisa, né? Você, seu pai, sua mãe, seu filho, aí você fala, poxa, mas se é assim, não vou querer perder, então, né? Não quero que seja ela, minha mãe, quando eu for para o outro lado. O que é isso? Como é o nome disso? Apego. E a gente tem mania de achar que amor é isso. Não, apego. Isso é apego. Eu quero estar, eu preciso estar, isso é momentâneo. É agora que eu estou sentindo isso. Então, assim, eu tenho que estar na consciência de que eu sinto isso, é maravilhoso, quero estar. Se eu puder estar do outro lado e for a pessoa que tem a sintonia comigo espiritual, fora essa vestimenta, maravilha. Se não for, que eu esteja preparado para descobrir e para chegar e já sintonizar com aquela minha família, que pode ser a pessoa ou pode não ser, tá? E aí, assim, ele fala que a reencarnação, o fato de você nascer, você vai falar, ele atrapalha essa relação familiar. Mas nós estamos dizendo que essa relação familiar é só apego. Que quando a gente ama incondicional, a gente não se apega. A gente ama, cuida, mas sempre lembra, é um ser que está caminhando comigo. Está no meu grupo agora. Devo ao respeito, devo ao amor, devo ao cuidado, porque eu escolhi estar nesse grupo. Então, num grupo, um cuida do outro, não é assim?
Então tá, isso tem que estar consciente. Mas não esquecer, é um ser, pode ser um nenenzinho, pode ser meu avô, velhinho. É um ser que está ali, que tem a sua história, que tem o seu caminhar nesse universo e que acima de qualquer coisa eu devo respeitar. E por isso não me apegar. Pode ser que eu encontre quando eu estiver do outro lado? Pode ser. Se for da minha família, se for da minha vivência, não do meu apego. Ok? Resposta. A reencarnação, ela os distende, ou seja, ela aumenta essa possibilidade de você passar a ter mais ainda famílias, né? Não destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no seu vizinho ou no seu servo pode achar-se um espírito a quem tenhais presos pelos laços da consanguinidade. É legal, né? Você olha para aquele vizinho assim, que atormenta a sua vida, que tira seu sossego, né? Você olha assim para o camarada, ele não é só seu vizinho. Por que ele está ali? Algo tem. Para tirar o seu sono, para tirar o seu sossego. Não é assim? Aquele vizinho chato, problemático. O contrário também existe. Você cai do lado de alguém, como a gente chegou lá em Camamu, quando viemos morar, trabalhava no centro espírita lá em Londrina, lá no Paraná, fazia os estudos, né? Participava da casa ativamente. Aí vim embora para a Bahia. Aí cheguei e falei, vamos ficar em Camamu. Aí chegou, alugou uma casa. Aí quando a gente entrou, não estava nem com as coisas no lugar ainda, né? Foi assim, mal colocou os móveis dentro de casa. Eu disse, mas poxa, tem uma coisa, tá tudo ótimo, a gente veio para a Bahia que a gente queria, mas nossa, mãe, fica longe, né, do centro. Lá tinha um grupo já, que a gente já trabalhava de auxílio e tal, né, na casa de final de semana. Aí tinha um senhor, o vizinho chegou, veio trazer jaca para falar oi para nós, né? Até hoje que eu me lembro, comi jaca e não falaram comigo que tinha que tirar a cola. Ele chegou na janela, ele já se foi. Ele chegou na janela da casa, conversando com o Márcio, assim, veio como um bom baiano, né, super hospitaleiro, veio com uma jaca, assim, né, para falar. E chegou e falou assim, aí a gente comentou, vocês estão achando, estão gostando de ficar aqui e tal? A gente está meio assim, a gente fez um trabalho lá no centro espírita. Ele falou, minha esposa é presidente do centro, vizinho. Eu falei, não acredito. Entende, gente, o que eu estou falando? Aí nossa grande amiga, né, que ela até ficou viúva agora há alguns anos, ele se foi. Então, assim, da mesma coisa acontece. Pode ter o vizinho ruim, mas pode ter o vizinho que foi lá do ladinho, achei a casa do lado dele. E aí, naquela semana, já estava lá no centro trabalhando também. Entendeu, gente? Então, assim, tem que ficar atento. Ficar atento e saber onde você quer. O que você quer? O que você gosta nessa reencarnação? Para que as coisas fluam a partir daquilo e traga até você, que chegue até você. Você aproveite a reencarnação e faça uma família muito maior, né? Como esse do centro que a gente deixou grandes amigos lá, tá? Então, reencarnar várias vezes não vai estragar a família. Vai fazer com que a gente aumente a nossa quantidade de amizade e aprenda a ser cada vez mais fraterno. Ela, né, a reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai um espírito pertencido a outra raça ou tenha vivido em condição muito diversa. Para variar, essa é uma pergunta específica daquela época. Eles estavam preocupados com, será que eu sou descendente do rei? Será que eu sou descendente da Cleópatra? Porque é isso que a gente pensa, né? Se alguém virar para você, olha, eu estou achando que você foi descendente, sei lá, de uma coisa bem ruim. Você procura nem lembrar. Você não quer nem conversar. Porque assim, a gente ainda é muito ligada nisso. E essa é uma pergunta da época. Que falou, nossa, então esse negócio quebra essa questão da genealogia, né? Da importância, né? De fazer aquela árvore genealógica para saber de onde sua descendência, né? Porque você quer saber de onde o nome, qual é o brasão da sua família, não é assim? É errado?
Claro que não, é história, é sua história. Sua história enquanto pessoa física. Porque individual, a sua é sua. Independente da razão. Você não sabe se aquela família que você está é a sua espiritual, que pode ser muito maior, né? Aí a resposta. É, exato, mas essa importância que vocês estão preocupados, né, assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, não sei o que eu comi aí. Essas tais veneram nos seus antepassados. Um que curaria de contar como ascendente um honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso? Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem. Não obstarão a que coisas sejam como são. Ou seja, pode falar o que for, pode se debater, não vai mudar. Não vai mudar, as leis não mudam. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Ou seja, hoje nem tanto, mas até um tempo atrás era muito comum a gente querer saber da onde a gente veio, né? Hoje nem, até não ouço tanto, mas gente que faz... Teve um período aí onde as pessoas buscavam muito aquela fazer regressão para saber, mas não é assim, a regressão acontece, eu acho super válida, mas como uma terapia, para buscar onde está o problema e tentar ajudar. Talvez o problema seja de lá, não era mais para atrapalhar essa vida e o camarada está trazendo, então acho válido. Mas uma regressão para saber quem que eu fui, não sei se é muito interessante não. Porque às vezes você vai se debater com alguma coisa que você foi, que você não vai gostar e não vai dar conta. Porque às vezes a gente pensa, mas eu fui pessoa boazinha. Ah, meu Deus. Ainda bem que a gente esquece. Entende? Então, essa preocupação dos antepassados é legal porque é um respeito a uma linhagem física, material. Mas não de vital importância espiritual. Isso não é. Último. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados pode ser ridículo, então? Isso ele dizer. Então tá, então se né, não tem por que fazer, não é importante genealogia, é ridículo fazer um culto aos antepassados? Por quê? Porque assim como aquela época, ainda hoje se fazem, né? Muitos, inclusive quem trabalha muito com a linha espiritual indígena, que trabalha, mas ele não faz para a pessoa do, como é que fala, xamã? Ele não faz para a pessoa do xamã de cabelinho vermelho, ele não está pensando nisso. Ele está fazendo para aquilo que o xamã representa. Aí é um culto válido. Porque daí é falar o que ele tem de bom que eu também saiba ser. Em termos psíquicos, em termos de vida, e não pela beleza. Porque, ele tinha os cabelos vermelhos, eu também quero ter, por isso que meus olhos são assim, porque meu antepassado... Entendeu, gente? Não faz sentido. Não é errado? Claro que não. Fazer a árvore genealógica, ter o brasão da família, legal. Te dá um up, ótimo. Tudo é válido, mas não pode confundir as coisas, certo? Aí a resposta. De modo nenhum, né? Que o culto é ridículo. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagra aos que lhes estão ligados pelo elo da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que se estabeleceram anteriormente. Mas saibas que o espírito dos seus antepassados não se honram com o culto que lhes fazem por orgulho. Em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que eles deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardem. Ou seja, toda vez que a gente usa uma situação, alguém, como um exemplo bom, é ótimo. Esse é o caminho.
toda vez que eu apenas utilizo a estampa de alguém para que eu seja igual, tempo perdido. É errado? Não, a gente não fala que é certo ou errado. Não existe certo ou errado. Existe o mais proveitoso e o menos proveitoso, digamos assim. Tem coisa que você perde tempo. Tem coisa que você aproveita melhor o seu tempo. E quando eu falo isso, eu não estou falando em vida material. Eu sempre estou falando em ganho de vida espiritual. E o que é vida espiritual, velho? Eu não consigo. Porque eu ainda tenho que vestir, eu tenho que comer, eu sou material. Ok. Mas esse material é você experimentando. Experimentando. A encarnação é maravilhosa, ela é didática. Porque ela te possibilita. Lembra que eu falei outro dia? Ela possibilita eu vir pobre, ela possibilita eu vir bonito, ela possibilita eu vir doente, ela possibilita eu vir de todas as maneiras. É muito difícil a gente conseguir interiorizar isso, porque pra gente é hoje. Eu olho e falo, poxa, eu queria tanto ter os cabelos loiros da Iris. Entende, gente? E aí eu sofro agora pela estampa. E é isso que a gente esquece. Que mais do que isso, mais do que o loiro, mais do que o moreno, mais do que a pele, mais do que a roupa, mais do que qualquer coisa, existe você, não é o corpo, você vestiu. Toda vez que você quiser falar assim, mas como é que eu penso enquanto espírito? Pensa assim, sabe escafandro? Fala muito na doutrina espírita isso. Sabe escafandro? Né? Que você entra naquele negócio para... Escafandro é aquele negócio antigo, né? Porque agora é mais moderno, né? Agora tem aqueles tubos lá para você mergulhar, não é isso? Não precisa, pode mergulhar até de roupa de banho, assim, né? Mas antigamente não tinha aquela coisa toda, então tinha que botar aquela roupona lá, aquele escafandro, para poder entrar na água. Não é isso? Para mergulhar. Imagina sempre assim, o que você é? Você é aquela pessoa, aquele ser que botou um escafandro para entrar na água. Então, para entrar nesse planeta, para vivenciar o que passa aqui, você vestiu-se de uma roupa. Então, ora você veste assim, ora você está a fim de ir de roupa social, ora você veste, vamos pensar como roupa. Ora você veste uma roupa, um treino para fazer esporte, não é assim? É só isso. E você sempre se olhando daqui, por isso não do sofrimento que a gente falou no começo. O caos está montado no jogo, que é o jogo da vida, está montado o caos. Mas deixa eu ver como é que eu mudo a minha peça para doer menos. Porque não dói na minha, não pode doer na alma. Não pode doer na alma. O espírito não sente essas coisas, se eu não quiser. Eu consigo vivenciar e experimentar, e na hora da dor falar, é o corpo que dói. E se eu quiser, eu posso mudar o pensamento a ponto de fazer esse corpo parar de doer. Nós não sabemos ainda, mas estamos caminhando para isso. Nós estamos sendo chamados a atenção para isso. Não somos pequenos, não. Quando você está andando de avião, você olha para baixo, o carro fica desse tamanho. Você imagina a gente, então, né? Vira um ponto. E olha lá. Um ponto de nada. Tanto que não é nada. Só que pensa, é você, o avião, é você que está olhando. Acima do avião. Aquele que anda é só uma peça, um avatar que você está utilizando. Para que o sofrimento seja menor. Então, assim, a reencarnação é boa? É. Vai me fazer aprender a ser fraterno com mais aumento meu grau, meu número de amizades universais. Aprendo mais coisas. Vou dessa vez para aprender como é que é viver na falta, na necessidade material. Vou agora para saber como é que eu lido bem com uma riqueza. Será que eu dou conta? Será que eu vou saber lidar com isso? Agora vou com uma doença. Vou ver como é que eu faço, como é que eu me saio vivenciando isso. É só isso, para que fique
menor o caos que nós estamos vivendo. Viu, gente? Não se apeguem a nada. A nada. Muito menos em pessoas. Muito menos em pessoas. Porque pessoas são seres. E seres, nós estamos aqui exercitando, então a gente falha, a gente erra demais, a gente sai batendo em tudo. Por quê? Porque está difícil. Então, quando bater, antes de bater, quando o outro bateu, diga, nossa, está difícil, eu estou conseguindo me segurar. Ele não está. Então, eu preciso ajudar. Quando ele bater, porque está bem pesado. Então, a reencarnação é maravilhosa, mas desde que você aproveite e tenha consciência de por que ela acontece. Então, eu venho numa família, que a família é amorosa, maravilhosa, ai, que bom, a gente fez um acordo dizendo, vamos juntos para tirar essa, vamos juntos para aproveitar essa maré, que a gente vai poder fazer juntos. Aí vem aquela família maravilhosa, unida, né? Se comprometeu em fazer alguma coisa juntos. Vem junto, camarada, tá ruim o negócio, né? Bora lá, vou com você. Aí chega aqui, é um filho desregrado, é um problema sério, e você fala, faço o que com tudo isso? Você vai até onde dá. Porque aonde não dá, você vira e fala, eu sinto muito, eu me comprometi, mas eu não consegui. Porque a gente não pode esquecer que todos são individuais e todos têm a mesma oportunidade. Você só consegue auxiliar e dar a mão àquele que estende pedindo. Certo? Então, ótimo reencarnar. Mas não esqueçamos de não nos apegar. Ok? Algum comentário, gente? Todo mundo quietinho, né? Todo mundo aceita a família maravilhosamente bem. Família boa, né? Não, deixa eu só comentar Todo uma mundo. coisa. Eu li um livro, Sim. não lembro o nome, É. mas o espírito estava no umbral e ele tinha um obsessor Sim. muito grande, que ele atrapalhou a reencarnação dele umas 4 vezes. Misericórdia. Eu queria muito lembrar, que é um livro que eu já li umas 3 ou 4 4 vezes o mesmo tocando ali? O mesmo obsessor atrapalhou a reencarnação dele 4 vezes. Aí na 5ª vez, os espíritos de luz, não sei, os espíritos superiores, se intrometeram, não deixaram mais esse obsessor atrapalhar a reencarnação dele, e ele veio completamente débil mental, não sei como é que fala. É idiotia que a gente fala, veio. Ou seja, para que ele pudesse cumprir sem ter a interferência mais desse obsessor, porque já era a 4ª vez que ele estava vindo, a 4ª vez ele estava falhando. Então, quer dizer, às vezes também você vem não por você escolher, mas de repente alguém precisa te auxiliar a fazer uma determinada coisa. Aquilo que eu falei outro dia, ninguém é obrigado a nada. Quando por exemplo, chega na 5ª vez, na 5ª encarnação, alguém ajudou, eu disse, não, então vai. Por quê? Porque no mínimo esse espírito pediu, viu que não estava dando conta. Então pediu uma forma, eu acho que, sabe assim, é aquela coisa que você chega e fala assim, me ajude, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Porque eu não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo dar conta. Eu vou com propósito, mas chego lá, me perco, eu fico olhando vitrine da vida e quando vi passou, e aí o outro está lá, né, na perturbação. Lugar, só perturbando. Exatamente. Então, assim, pode acontecer 2 coisas aí. Ou ele teve ajuda, ou também o outro teve ajuda. Porque quando a gente fala obsessor, o outro também está sofrendo. Porque, não pensa, são 4 que ele está perturbando, mas 4 que ele perdeu também de fazer outras coisas. Porque ele fala, você tem que ir de uma forma que você não consiga pensar, você não consiga raciocinar, para que ele não interfira mais. Então ele vem doente mental, ele não responde por ele mais. É aquela história, sabe por quê que vem assim? Porque da mesma forma que ele precisa de cuidados, como eu falei outro dia, né? Precisa de cuidados assim, integral, ele não tem capacidade de fazer nada só e também não vai fazer nada de errado só. Ele não vai fazer nada de errado, ele não vai fazer nada. É aquela coisa assim, para evitar que você faça porcaria e não dê conta, então você não faz nada, você não pense. Você só vai
e passa aquele período, que não deve ser difícil, não deve ser fácil, porque você vem com toda aquela condição, chega ali e fica dentro daquele corpo ali, né? É um aprendizado, por isso que eu estou falando, é um jeito que se... Mas isso tudo é bom lembrar sempre, ninguém é obrigado a nada. Muito provavelmente, há um consenso de dizer, não estou dando conta, mesmo porque a gente nunca está só. Aqui, você tem tribo, do outro lado você também tem seu grupo de amigos que lhe auxiliam, que lhe ajudam, enfim, que lhe trocam informações, trocam experiências, entendeu? Então, você também pede ajuda e diz, eu tenho que viajar de novo, mas não vou dar conta, vou fazer de novo, porque eu chego lá e esqueço tudo, porque é isso que acontece. Esquece tudo, até o compromisso de que eu ia fazer assim, assim, assim. Às vezes a gente chega aqui, a vitrine começa a brilhar assim, a gente e se perde, né? Aí o outro, claro, você tá na mesma frequência, o outro te acha, digamos assim. Mas a gente falou, me tira, se eu não faço nada, nem penso quase, né? Eu vou depender total de outro, né? E ao mesmo tempo, talvez o outro também já esteja cansado. Porque se você parar para pensar, o obsessor levou 4 vezes também perdida, né? Porque os dois perderam. Sim. É duro, né? Mas infelizmente, se a gente lembrasse, a gente vinha com a anotaçãozinha embaixo do braço, né, gente? Mas a gente não trouxe o contratinho. É duro, eu acho muito sacanagem, sabia? Mas eu fico pensando, eu falo, sacanagem. Sacanagem a gente se comprometer e não dá nenhuma colinha pra gente. E falar, vai lá. Aí você fica assim, será que eu fiz isso já? Como que será que eu fiz? É ruim isso, né, gente? Né? Vamos ver até que ponto a gente consegue desenvolver isso aqui melhor, para poder ficar mais craque nisso, né? Porque senão vai ficar voltando e fazendo, quantas vezes, né? Mas é isso, ninguém está sozinho. E outra, mesmo quem vai, nunca está só. Sempre tem sua família do outro lado, né? Muitas vezes a gente fica assim, eu vou lá no túmulo dia 2 de finados, o que eu acho uma grande bobeira, né? Porque não está lá, não existe nada ali. A não ser aquele que não conseguiu sair. Tem uns que não conseguiu sair ainda, né? Está por lá ainda, né? Porque ele não tem condições de sair. Porque também não quis, né? Porque, coitado, ele não quis. Na hora que ele quiser, ele vai sair. No momento que ele tiver vontade, ele muda a frequência. Então, assim, ir lá e fazer, e aí você vai, o espírito está lá, no final, meu Deus, estou aqui no bem bom, esperando que a pessoa também vá, né? Também faça o lado dela, viva e tal, e ele está lá, caminhando, está lá atrás, pensando em mim, e eu aqui, bem. Então, assim, vamos lembrar disso. Todos nós somos individuais. Apenas compartilhamos momentos com todos. Aproveite os momentos de compartilhamento. Para dar e para receber. Só isso. Certo? Gente, é isso. Você sabe que a sacola vai vir com a gente. Só que a gente às vezes não escuta. Ele ia falar isso. A cola? Ela vem dentro de nós. A cola que você falou assim, é porque a gente recebe. Mas igual você não escutou na hora que ele falou. Verdade, verdade. Viu como a gente está ligado na vitrine, gente? Aí você não, ele te falou, você não fingiu que não era nada. Então, às vezes não, muito, sempre, quase sempre, ele está falando. Dá essa colinha, né? Está falando, tá dando a colinha. A gente não sabe, é verdade. Mas o que eu estou dizendo é assim, mais do que isso. Não é dessa cola sutilmente, assim. Mas a gente lembrar Porque a gente uma coisa. precisa ter certeza, né? Não, tô Os dizendo 10 lembrar, mandamentos mas é não, lembrar pô. consciente. É isso que eu estou dizendo. Lembrar consciente, o que não acontece, né? Aí vem a intuição, você fala, foi eu que pensei, foi o espírito que falou, foi o obsessor que está enchendo meu saco. É duro, né, gente? Mas é verdade, gente, eu tô brincando, né? Mas É faz sério. parte, né? Né? Você fica assim, fui eu? Foi o espírito que falou? Foi meu mentor? Ou foi algum engraçadinho enchendo minha paciência? Entende? É isso que eu tô falando, né? Acontece com todo mundo. Aí você fica assim, aí você não dá bola, né? Aí aconteceu alguma coisa na hora, eu fui olhar o Instagram, sei lá, e esqueci do negócio. Aí veio a Márcia e deu uma lembradinha, né? Ainda bem que os meus vieram e falaram assim, não vai esquecer. Pronto. Gente, vai fazer Quanto faz essa?